Via de regra, a defesa deve ser concentrada nos embargos, tá? E esta defesa lá no CPC, é mais fácil, ela é mais abrangente, ela é mais interessante. Lá no CPC, sim, porque o CPC ele se destina a processos entre partes que presumivelmente estão em posição de igualdade. Na execução fiscal, lamentavelmente, né, eu não canso de dizer, existe um desequilíbrio em detrimento do devedor. Alguns exemplos desse desequilíbrio em detrimento do devedor. Tiago, na execução fiscal os embargos são de 30 dias. Sim, mas na execução do CPC, os embargos são em 15 dias, contados da citação. Olha só, eu sou citado, eu pago em 3 dias ou eu ponho os embargos lá em 15 dias, né, da juntada do mandado. E aí, o prazo é mais curto no CPC. Sim, o prazo é mais curto, mas eu não preciso garantir o juízo. Eu não preciso garantir o juízo na execução do CPC. Na execução fiscal, Thiago, mas o devedor precário de patrimônio, já vamos chegar lá. Veio o CPC, em 2006 a reforma do CPC extinguiu a necessidade de penhora para oposição de embargos, né, contra uma execução de título executivo extrajudicial. E mais do que isso, a reforma do CPC, e isso se perpetuou no CPC de 2015, essa reforma e o novo diploma afastaram a possibilidade do efeito suspensivo automático. Antigamente, opunha-se em embargos, efeito suspensivo da execução. Penhora, opôs embargos, efeito suspensivo da execução. É automático. Era op legis. Veio a reforma de 2006, olha, não existe mais efeito suspensivo da execução, mas você pode embargar, né, quando quiser. Quando quiser, no sentido de que sem penhora ele consegue embargar. A execução fiscal escapou dessa reforma. Ela deveria ter sido tratada numa nova reforma. A exposição de motivos em 2006, né, da reforma do CPC, já anunciava, vamos reformar a execução fiscal num novo projeto de lei. E aí vem em 2009, reforma da execução fiscal administrativa. Foi engavetado. Agora, terceirização da execução fiscal também está pela bola 7. E aí, nós temos direito posto, né? Law in the books. Nós temos a necessidade de garantia da execução fiscal e nós não temos efeito suspensivo automático, salvo penhora de valores que estejam depositados em conta vinculada ao processo. Valores esses que não podem ser convertidos em renda do credor até o trânsito em julgado, claro, se o devedor perdeu seus embargos, tá? Então, nós temos essa situação que os embargos da execução fiscal, de um lado, são em 30 dias, mas exigem garantia. Ambas as execuções do CPC e dos embargos não possibilitam efeito suspensivo automático, salvo essa situação peculiar do depósito que vocês vão ter a vantagem de saber, outras pessoas não. Então, nós temos essa situação que a lei especial ela está em descompasso, ela está em dessintonia, né? Porque ela continua exigindo embargos, penhora para fins de embargos. E existem alguns achados, existem alguns indícios, né, de que o Supremo eventualmente venha a reputar inconstitucional essa exigência. Tiago, mas eu sei que o STJ tem um repetitivo. Realmente, o STJ tem um repetitivo se debruçando sobre o Código de 2006, né, do Código 73, com suas reformas de 2006 em diante, né, naquele ambiente, dizendo, olha, nós temos esta lei geral, que é o Código de 73, e nós temos uma lei especial,
E as leis especiais não são derrogadas pelas leis gerais. E a lei especial é a LEF, é a Lei de Execuções. E a lei especial exige penhora. Então, repetitivo, exige-se penhora para oposição de embargos. Ah, Tiago, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer aquela decisão que dispensou a penhora no caso de assistência judiciária gratuita. Sim, o STJ disse que, na particular situação em que o devedor é hipossuficiente, que não tem bens para garantir a execução, que ele é favorecido pela gratuidade da justiça ou pela assistência judiciária gratuita, ele pode opor seus embargos independentemente da garantia. Particularmente, entendo que a decisão acabou associando requisitos para benefícios diferentes, confundindo tudo dentro do mesmo balaio, tanto que, em julgados posteriores, o STJ vem afastando este precedente para dizer que exige-se, sim, penhora. TRF da primeira região, eu digo que a gente aprende muito com vocês, um seguidor me comentou, TRF da primeira região vem dispensando a penhora. Sim, vem dispensando a penhora, desde que exista indícios fortes e claros de que o devedor não tem bens. Como é que eu provo que eu não tenho bens? Como é que eu provo um fato negativo, que eu não tenho bens? TRF da primeira região entende que apresenta a declaração de bens lá do imposto de renda, dizendo que você não tem bem nenhum, e aí você terá direito de opor embargos independentemente da garantia. O que mais acontece? Não traz prova nenhuma, não traz documento nenhum, ou tem bens na declaração, e aí, né, não se dispensa a garantia para oposição de embargo. Tá, Thiago, então vamos deixar de lado essa decisão do STJ que misturou gratuidade, a JG com exigência de penhora. Vamos deixar de lado essa situação de prova ou não prova a precariedade patrimonial. E o STF? Bom, o STF tem uma ADIM, tá? Tem uma ADIM 565, versando exatamente sobre isso, mas está pendente e, no entanto, já houve decisões, uma decisão ao menos que eu tenho conhecimento do ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, dizendo que o requisito específico deve ser atendido e não se deve afastá-lo com base na invocação da súmula vinculante 28. Súmula vinculante 28 que dispensa a garantia para se acessar a via de defesa por ação judicial. Tá? Então, está pendente no Supremo esta parte. Tá, Tiago, mas então como é que eu vou garantir a execução fiscal? Né? Como eu vou conseguir opor os meus embargos para me defender? Poxa, eu tive contra mim redirecionada uma execução, como é que eu me desvencilho dessa situação? Bom, pode indicar bens próprios ou de terceiro, pode ter bens de baixo valor penhorados, bens que não garantem suficientemente a execução, que não garantem integralmente a execução, né? Bens, inclusive, de valor irrisório, né, frente ao valor da execução. Todos esses bens possibilitam o direito de embargar. Não é possível leilão de qualquer desses bens, ou conversão em pagamento, né, do valor depositado, se não houver a oportunização do exercício do direito de defesa via embargos, tá bem? Então, é necessário sempre se abrir prazo para embargar se houver uma garantia, por menor que seja. O STJ não afasta, não dispensa bens de baixo valor, tá, da execução fiscal. O que não permite embargos? Ah, eu só indiquei bens e não foi feita a penhora. Ou foi feito um reforço de penhora. O que possibilita a oposição de embargos é a primeira penhora. A penhora complementar em reforço só permite embargos que versem sobre este reforço. A avaliação deste reforço, por exemplo. Houve uma substituição, troquei o bem. Vai haver embargos sobre os bens que foram penhorados em substituição da penhora anterior. Eu tive um erro na penhora, no termo, a matrícula foi redigida equivocadamente, eu tive que trocar uma referência, eu vou re-ratificar o termo de penhora, corrigir o erro.
Os embargos, eventualmente, vão discutir apenas aspectos deste mesmo documento, dessa ratificação da penhora. Uma nova penhora, eu fiz uma penhora, foi liquidado esse bem em leilão, fiz uma nova penhora, nem reforço mais é uma nova penhora. A nova penhora permite embargos com relação à nova penhora. O mérito da execução já pode ter precluído lá no início, né? Se não foi opostos embargos naquele prazo disparado com a penhora original. Tá bem? Gente, suspensão da execução. O CPC, como eu disse, exige garantia, né? Melhor dizendo, o CPC afastou a suspensão automática. Na LEF, nós temos suspensão automática apenas com relação a depósito em dinheiro. O CPC exige, agora sim, para a suspensão da execução, garantia integral, verossimilhança das alegações, risco ao desenvolvimento, risco ao bem em relação ao desenvolvimento do processo, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, né? Pelo prosseguimento do processo. Eu tive uma penhora, embarguei, vou ter a avaliação. A avaliação não causa risco de irreversibilidade, né? A avaliação não causa esse tipo de coisa. Vou agora averbar a penhora lá no registro de imóveis. Não é causa suficiente para a suspensão da execução, certo? O que é risco suficiente para que nós tenhamos o triplo requisito? Vamos ter leilão, vamos expedir a carta de arrematação, vamos converter o valor da arrematação em pagamento definitivo. Então, se nós tivermos plenitude da garantia, verossimilhança das alegações e este risco, sim, efeito suspensivo que pode ser outorgado a pedido do devedor, né, lá nos seus embargos à execução. Comentei que a intimação da penhora dispara o prazo para embargar, né? Comentei que o depósito dispara o prazo para embargar. Quando o devedor garante a execução por garantia fidejussória? Por seguro, por carta de fiança bancária. Normalmente é necessário uma manifestação do credor a esse respeito. O credor muitas vezes, olha, aqui a garantia não contempla todas as CDAs. A garantia não contempla todas as execuções que foram apensadas. Lembra do apensamento que nós falamos no bloco anterior? No primeiro bloco. Não contempla o acréscimo de 30% que o CPC exige. O juiz vai se manifestar sobre isso, reputando garantida ou não a execução, certo? E vai abrir, então, um prazo para embargar. O seguidor me questionou exatamente esse ponto por direct, depois me comentou que teve sucesso com base nesta opinião aí, nesses meus considerandos, tá bem? Então, prazo para embargar, intimação da penhora quando por oficial de justiça ou intimação da penhora quando feita por termo nos autos, por publicação ou por mandado, certo? Prazo para embargar no depósito e, normalmente, pela decisão judicial no caso de garantia fidejussória. Tá bem? Então, estas são algumas notas com relação aos embargos. Eu posso ter embargos depois de uma ação ordinária? Eu atendia muitos advogados e aí eles me vinham com este problema. Eu ajuizei uma ação de procedimento comum ordinário, está tramitando lá na vara tributária com relação a este crédito. E este crédito agora está posto nesta execução fiscal. Eu não tenho causa de suspensão lá, eu não tenho depósito lá, eu não tenho liminar naquela execução, naquela ação, naquele procedimento comum ordinário. Tive agora esta execução, posso garantir a execução por uma penhora, um outro tipo de garantia. Às vezes, se acontece um bloqueio basta em júdia, antigamente basta em judicis bajúdia, uma indisponibilidade de algum bem. Devo opor embargos ou não? E eu não posso responder essa pergunta,
que o advogado deve ou não fazer, eu, enquanto juiz, eu não posso dizer. É uma situação tormentosa, tá? É uma situação tormentosa. Normalmente, é possível, em embargos, eu tive uma ordinária anterior, uma anulatória, uma declaratória anterior. Eu posso, nos embargos, no mais das vezes, versar sobre coisas que não tinham sido suscitadas naquela ação inicialmente ajuizada. Eu tenho uma nulidade da execução. Eu tenho uma nulidade do título executivo. Eu tenho uma invalidade da penhora. Eu tenho uma impenhorabilidade. Eu tenho uma impossibilidade de corresponsabilização de um codevedor. Matérias próprias para embargos, né, que não foram suscitadas na anulatória e convém sejam suscitadas em embargos. São situações que objetivamente possibilitam a oposição de embargos. Agora, chover no molhado, como se diz no Rio Grande do Sul aqui, não acho muito conveniente, né, se expondo eventualmente a alguma sucumbência. Não, a execução fiscal federal já tem um encargo substitutivo dos honorários, então os embargos são praticamente gratuitos, né? Não vai pagar nada a mais se os embargos forem improcedentes, certo? No mais, às vezes, então, os embargos vão versar sobre coisas contra a execução, salvo, não soube como é que ficou o resultado do STJ hoje, né, no momento que a gente grava esse material, mas o STJ estava para decidir com relação à compensação. Nós tínhamos um repetitivo dizendo que se o devedor apresenta uma declaração de compensação, certo? Apresenta. O fisco vai lá e desconsidera esta compensação. Existe algum erro, existe a falta de crédito para esta compensação, crédito do contribuinte para com o fisco. Não reputa existente o crédito. Tá? Aí, o crédito tributário remanescente é inscrito em dívida ativa e ajuizada a execução. O contribuinte quer discutir este procedimento de compensação. Ele quer fazer prova de que ele tinha o crédito suficiente a suportar aquela declaração de compensação. Isso o STJ diz, sim, é possível, é possível. Você pode fazer essa prova da validade daquele requerimento inicialmente apresentado. Me traz, então, faz uma perícia, diga, olha, aqui está o crédito, né, de contribuição que eu quero opor contra este meu débito de contribuição. Aí depois veio o STJ, isso foi no repetitivo, depois, não dá para discutir. Compensação é matéria proibida para embargos. No artigo 16, veda compensação, tá? Veda compensação. Eu publiquei esses dias, me pediram opinião sobre um projeto de lei. Um deputado federal gaúcho apresentou um projeto de lei para modernizar a lei de execuções, riscando do mapa a palavra, a restrição à compensação. Como deveria ser interpretada esta compensação? Eu não posso, no ideário da lei de execuções, eu não posso opor créditos que eu tenha contra os débitos que estão sendo cobrados na execução. Isso eu não posso, é o que está na lei. Agora, discutir o procedimento que eu fiz anteriormente, né? Lá no início eu fiz um procedimento contábil, fiscal contábil para extinção dos meus créditos e débitos, sim, na minha opinião, seria possível. Mas o projeto de lei visa jogar uma pá de cal sobre isso e extinguir realmente suprimir esta restrição à discussão de compensação em sede de embargo, certo, pessoal? Gente, os embargos vão, então, se processar, tem natureza de ação e vão se processar no procedimento comum ordinário com direito à produção de todas as provas em direito admissíveis, produzindo-se perícia, produzindo-se prova testemunhal, e aí uma sentença e por aí vai, tudo tal qual acontece no procedimento comum ordinário.